Então, bom dia, primeiro ano, né? A gente vai retomar aqui nossas explicações das atividades pedidas na plataforma. Eu vou estar tentando manter as explicações e esse mês de junho, né? Como a gente tem previsão até o final, eu vou botar todas as correções em dias, ok? Então, no meu canal, a partir de agora, vão ter as explicações e as correções, ok? Aí eu me programo ao longo desse mês, deixar tudo que foi pedido anteriormente corrigido para vocês, tá bom? E deixa sempre no caderno, tá, gente? Os cálculos, as explicações, os resumos que eu estou fazendo agora no quadro, para a gente estar retomando aí da melhor maneira possível, tá bom? Então, galerinha, aqui a gente tem grandezas escalares, ok? Vocês estudaram no nono ano e no início do primeiro o que é movimento uniformemente variado, ok? E aí a gente tinha a função horária do espaço, a velocidade era sempre ΔS sobre ΔT, aceleração ΔV sobre ΔT. Só que isso era linearmente, era reto, linha reta. Agora a gente tem isso de forma circular. Como a gente agora mudou essa perspectiva de olhar, a gente não está falando em linha reta, agora a gente está falando em círculo, né? A gente também troca as letras para não ficar parecido com o movimento linear, tá bom? Então o que vai acontecer aqui? O meu espaço angular, eu vou trabalhar sempre no movimento circular. Aqui o exemplo traz anti-horário, ok? Mas seguindo a proposta angular, de ângulo, né? Eu tenho aqui uma variação angular, um ângulo que começou, que era 0 e foi 1, então eu tenho um ângulo. E aqui eu tenho uma distância, um espaço a ser percorrido, ok? Então como que vai ser essa fórmula do espaço angular para a gente calcular esse espaço, ok? Ele vai ser dado sempre o ângulo em radianos, tá bom? A gente lembra, né, vou relembrar rapidamente, que 180 graus corresponde a π, ok? Então, essa aqui é a linguagem em graus, ok? E aqui é a linguagem em radianos, tá? É isso que ele quer dizer. Então, a minha resposta, ela vai ser em radianos e muitas vezes, para não ter que usar o π como 3,14, tá? Então vamos lá. O ângulo, o nosso espaço angular vai ser assim, ó. É um ângulo φ, é uma letrinha assim, φ, tá? E é igual ao espaço, que é essa distância aqui, tá bom? Essa distância. Então, retomando, a gente tem a questão aí. Esse φ, que é esse ângulo, vai ser a nossa representação de espaço angular, ok? O S é esse espaço percorrido, que seria o arco, dividido pelo raio, ok? O raio a gente sabe que é na extremidade da circunferência até o centro. Isso daqui, fazendo a multiplicação cruzada, também pode ser trocado por essa fórmula aqui. Quer ver? Deixa eu chegar lá um pouquinho para cá. Ó, φ é igual. Deixa eu chegar para cá um pouquinho. Ou, né, a gente pode transcrever ela assim, multiplicando cruzado. Se eu quiser saber esse arco aqui, pode ficar assim a fórmula. S é igual ao ângulo φ, uma representação de ângulo, vezes o raio, ok? Então, eu posso usar essas duas fórmulas aqui para calcular o espaço angular, né? A dificuldade que eu acredito que vocês estão tendo eu dou dando os exemplos e tal, as explicações, mas falta a gente corrigir mais e dar mais alguns exemplos numéricos, tá bom? Então, não deixem de estudar agora em junho, tá, galera? Com mais intensidade, com o ensino médio
sempre deixa mais para a última hora. Então já vai pegando esse estudo firme a partir de agora. Eu também vou estar virando algumas noites aí para poder a gente fechar essas correções, né? Porque a noite para mim, sem as crianças, é mais tranquilo. E aí a gente fecha também exercícios, as suas explicações, tá bom? Aí a gente continua falando sobre a velocidade angular, né? A velocidade angular, como a gente já viu anteriormente linear, a gente usava delta S sobre delta T, né? Agora a gente passa só troca mesmo letra, para ficar mais claro, na velocidade angular média, tá? Mas eu só botei angular que também tá tranquilo, tá bom? Essa velocidade, o que a gente vai ter? A gente não tinha delta S final menos inicial, então agora a gente vai ter a variação angular, né? Então, a fórmula de velocidade angular média vai ser W, M. Esse M não necessariamente precisa ficar mostrando, tá? W, deixa eu fazer um W mais. W é igual a variação angular, ok? Dividido pela variação do tempo, ok? Ao longo do tempo, a gente vai ter uma variação angular. Pode ser que esse tempo seja rápido ou não. Então, quando o tempo tender a zero, né? Praticamente o tempo for zero, for uma coisa tão rápida, por isso que a gente tem a velocidade angular instantânea, mas eu não vou colocar aqui, que a gente não vai usar agora. O tempo é tão rápido que ele tende a zero, tá? Então são coisas muito instantâneas, muito rápido, tá? Então essa velocidade angular com limite eu não vou aplicar para vocês, tá bom? O que a gente tem aqui também com relação a se eu tiver uma relação entre velocidade escalar e velocidade angular, né? O que a gente pode trazer nessa relação aqui para vocês? A gente pode resumir tudo isso, né? Com a minha velocidade. Toda vez que a minha velocidade angular ela for determinada num intervalo de tempo, eu vou ter que ver qual foi a variação angular e o tempo. Aí trazem para vocês também uma relação que está lá na página 69 da velocidade angular, e a velocidade angular com a velocidade escalar, ok? Com a escalar. Essa relação, quando traz os dois, você pode trabalhar com duas formas, ok? A gente trabalha essas velocidades, ok? Da seguinte forma, a gente vai ter a velocidade angular, deixa eu trocar de caneta, a velocidade escalar, aliás, é igual a o raio vezes a velocidade angular, ok? Também posso mexer nessa fórmula, tá? A ordem aqui não altera, o W pode ser na frente, o R depois, é R de raio, tá? Podemos também tirar dessa ideia a fórmula de aceleração centrípeta, ok? A aceleração centrípeta, ok? Ela também pode ser analisada com essa ideia, tá? Ela pode ser, a minha aceleração centrípeta seria a velocidade angular ao quadrado vezes o raio, tá?
Também posso usar essa fórmula para fazer minhas atividades, tá bom? Velocidade angular, a relação de velocidade angular com escalar, ok? Angular é aquela que obedece o valor do ângulo e escalar aquela que a gente tangencia a circunferência. E a aceleração centrípeta também, velocidade angular vezes o raio, ok? Então a gente extrai aí essas ideias para a gente fazer exercício de aplicação, tá? Pedido aí na página 69, tá bom? E eu vou estar explicando também nesse vídeo sobre função horária angular no movimento circular uniforme, tá? Que está na página 70, tá bom? Aí a gente fecha essas explicações dessas atividades pedidas aí, tá bom? Então vamos continuar aí nossa explicação. Então, vamos retomar aqui, ó. Na página 70, na explicação de função horária angular, a gente tem aquela que a gente estudou para linear, que seria função horária do espaço, né, que a gente estudava sempre sozinho, mas vendo TV. Lembra disso? Que era espaço final, espaço inicial, velocidade e tempo. A relação que a gente faz com o angular agora é a mesma no movimento circular uniforme, ok? Só que a gente troca as letras para não dizer que é a mesma coisa linear. Como é angular, a gente tem o ângulo final, que é φ, o ângulo inicial, que é φ0, mais a minha velocidade angular é dada pelo W e o tempo. O tempo é de T mesmo, T de tempo, porque a gente não muda, tá bom? Deixa eu botar ele organizadinho. Então, a gente observa que o estudo baseou-se igualmente as teorias, tipo assim, só que antes a gente tinha esse estudo linear, forma reta, e agora a gente, na horizontal, e agora a gente tem no circular. Então, só muda a letra. Esse ângulo aqui é o ângulo final, esse ângulo é o inicial, ok? Porque a gente nem sempre pode sair do zero, tá? Inicialmente. A gente pode, de repente, estar lá no ângulo 120 e ir até para o ângulo 180. Então, pode variar esse ângulo aí, tá bom? Então, essa seria a função horária angular, tá? A gente pode dizer, ela vai ser a função horária angular. Ok? Essa é a minha função horária angular. Aí a gente conclui que a velocidade é constante, né? E isso num qualquer intervalo de tempo. Bom, isso aí a gente já falou. Agora, qual é a relação que eu vou ter entre velocidade angular e o período? Ok? Período a gente já falou que é o tempo para completar uma volta, tá? Quando o móvel completa uma volta, o ângulo é acrescido, né? Uma volta completa é 360 graus, então a gente tem 2π, tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, um ângulo final, deixa eu colocar primeiro aqui escrito, ó, que ele já botou assim, ó, relação entre a velocidade angular e o período, que a gente já viu anteriormente. O período é o tempo gasto para completar uma volta, tá? Então, quando a gente faz uma volta completa, a gente diz, por exemplo, o φ final, ou seja, o ângulo final, deixa eu botar aqui certinho, falando. O ângulo final, uma volta completa, é 2π. Se π é 180, 2π, né, seria 2 vezes 180. Isso aqui é uma volta.
uma volta completa. E aí, inicialmente, né, se eu fosse analisar, o φ inicial seria 0, porque está saindo 0 graus. Aí eu vou contar 0, 1 grau, 2 graus, 3 graus. Só que como é uma linguagem radiana, eu vou botar 2π, tá? Isso é o meu período, o tempo que eu gasto para completar uma volta. E uma volta aqui vai ser referente a 2π, tá bom? Então, o intervalo de tempo que corresponde a esse período, né, a gente pode dizer o seguinte, já que a gente tem, espera um pouquinho que eu vou concluir para vocês aqui do outro lado, que tem mais espaço agora, né? Já que a gente tem anteriormente a minha velocidade angular média como ΔΦ, que é a variação do ângulo pelo intervalo de tempo, como que eu vou representar isso para fazer essa relação com a velocidade angular e o período? A gente observa o seguinte, a minha velocidade angular, já que eu estou falando do intervalo de tempo, de uma volta, eu posso botar 2π, uma volta completa. E esse ΔT, eu posso representar período. O período é representado pelo T maiúsculo, ok? Então, eu vou ter que a minha velocidade angular para uma volta completa, 2π, é inversamente proporcional ao período. Se eu for fazer uma multiplicação cruzada, ok? Eu monto uma outra forma. Eu posso dizer aqui que eu vou ter isso aqui, ó. Deixa eu botar embaixo para ficar mais claro. A dona Sofia andou usando minhas canetas. Agora eu tenho que organizar aqui melhor. Eu tenho a tinta para botar depois para outra aula. Então vamos lá. Eu vou ter essa relação aqui de multiplicação. Então eu vou fazer aqui a velocidade angular vezes t é igual a 2π, ok? Como eu sei que frequência é o inverso do período, ok? Eu posso também fazer essa relação assim, ó. Como que eu sei que a frequência é o inverso do período? Eu posso fazer essa troca assim, ó. Eu posso deixar W é igual a 2π vezes F. Toda vez que eu multiplicar uma volta completa 2π pela frequência, eu acho velocidade angular. Também é uma relação aqui. Porque eu tenho que lembrar que meu período, tá? Ele pode ser correspondido também pelo inverso da frequência. Ok? Aí, como isso aqui está embaixo, se eu for analisar, na divisão, repete primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Aí eu inverteria esse aqui, já que o período é o inverso da frequência. Aí ficaria finalmente aqui 2π vezes a frequência. Ok? Então lembra, período é o tempo que gasta para uma volta completa. Frequência é o tempo gasto pela quantidade de voltas que eu estou analisando. Aí já não é referente a uma volta só, tá bom? Então aí vocês tentem fazer, né, as atividades de aplicação selecionadas aí nos estudos e a gente fecha esse mês aí, essa primeira parte de cinemática todinha, tá bom? E aí eu vou me atentando aí nas correções pra gente chegar na escola com essas correções já definidas no canal, tá bom? Primeiro ano, bons estudos, tá? Não esqueçam que agora a gente está na reta final, graças a Deus.